Bem-vindo, bem-vinda! O DNA está no ar. Eu sou Fabiana Silbor e hoje converso com François Ramos. Ele é comunicador, jornalista, é também professor de direito, é aí um representante de várias áreas dentro do processo das constituições jurídicas, autor de livros e é também um estudioso dos princípios de educação. Bem-vindo, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu é que tenho muito a agradecer, Fabiana, muito obrigado a você, muito obrigado à Band pela oportunidade, grande satisfação estar aqui hoje. Professor François, com o início da sua carreira, ao passar pelos processos de formação da comunicação social, do direito, como educador ambiental e agora nesse mestrado que consolida também uma especialização na área de educação, o que o senhor hoje consegue interligar de todas essas formações e se apresenta como nítido no seu processo de ver da sociedade hoje constituída? Fabiana, a bem da verdade, todas essas ciências, todas essas disciplinas das ciências humanas e das ciências jurídicas acabam se interligando como princípio base das relações sociais. Elas refletem de forma inequívoca quem nós somos, para onde caminhamos, quem gostaríamos de ser e permitem uma formação mais crítica realmente do ser humano, permitindo que ele manifeste a sua consciência sem a interferência do mercado, que hoje é quem governa. Nós tivemos um afastamento do ditador, daquela figura macabra de um governante que se parece com um monstro, e passamos a ser regidos por um monstro ainda pior, que é o mercado e as vontades de potencializar o consumo. Então o jornalismo, o direito, a educação ambiental, a nossa própria participação dentro da construção de uma sociedade pelos processos educativos, sem dúvida alguma, são imprescindíveis para mudar os rumos nesse século XXI. Dentro dessas consolidações, a gente tem sempre aí alguns rankings que mostram os resultados do processo educacional, desde a formação básica até as especializações. E a busca de um Brasil que tenha na sua origem a condição de educação. Falando dessa necessidade mercadológica e desse poder que impera em busca de manutenção de como as coisas hoje já estão consolidadas, o que acontece com a educação inserida nesse contexto? A educação passa, nas últimas décadas, por um processo de internacionalização. A Unesco foi responsável em comandar essa suposta transformação, que deveria ser positiva, contudo, criou regras inflexíveis que condicionam todos os países em desenvolvimento às regras de interesse dos países em desenvolvimento. Em suma, ela escraviza o ser humano. A educação hoje não está cumprindo o papel que deveria, que é preparar cada um de nós para o livre e pleno exercício da cidadania. Então, o que nos demonstram, aliás, o filósofo francês Baudrillard já dizia isso em 1981, é um incentivo ao consumo que nos transforma em um personagem. Quando eu vejo um ícone na televisão e quero ter as mesmas roupas, ter o mesmo comportamento, a mesma linha de pensamento, eu crio alguém diverso daquele que habita dentro de mim. E a educação está falha no ponto de permitir que, quando eu fizer essa escolha, eu faça de forma consciente. Então nós estamos muito distantes de uma realidade de desenvolvimento sustentável para a humanidade. Professor, se o senhor me permite, dentro dessa analogia, há pessoas que conseguem manter-se fiéis às origens e identidades próprias. E eu o classificaria dentro dessa condição. O senhor vem de uma criação, de uma formação no interior do país, onde a gente sabe que há toda uma condição aí elitista, que há toda uma posição também social que se estende aos demais processos. E assim, com todas as conjunturas hoje, pensando da sua infância até a formação do homem que o senhor se fez hoje, qual foi o seu diferencial para o senhor ter conseguido não ter que criar esse personagem, como o senhor está me explicando, e se identificar com as próprias raízes e construir uma história inédita? É muito interessante essa pergunta. Nós vivemos em uma cidade que, olha, eu sinceramente não sei contabilizar quantas vezes ao longo da minha vida eu escutei a expressão "você sabe com quem está falando?" Independente de qual seja essa família, qual seja a origem,
qual seja a posição financeira que ela ocupa, o que realmente importa é o conteúdo que essas pessoas têm a trazer, a somar para a coletividade. E eu sempre pensei dessa forma. Eu sou um professor advogado realmente um pouco atípico, porque eu não gosto de repetir discursos pré-formatados, como, por exemplo, o exame de ordem. O meu posicionamento hoje em relação a essa prova é que eu sou totalmente contra. Contra por quê? Porque quem deve comandar os rumos da educação no país é o Ministério da Educação. A maior parte das faculdades, universidades hoje credenciadas nesse país tem nota 3 ou 4, numa escala que vai até 5. E eu tenho índices de aprovação nessa prova inferiores a 10%. Então falta consonância entre a Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministério da Educação. O que é que nós pretendemos na formação desse profissional operador do direito? Tem que discutir primeiro e não impor critérios seletivos que realmente impedem o cidadão de poder trabalhar, que é um direito constitucional. Para trazer à luz essa, né, que é essa fala que o senhor acabou de ter, sobre essa condição de pensamento e tantas outras possibilidades de um agir crítico, o senhor é autor de uma trilogia de obras, né, conhecida como Várias Variáveis. O que os livros oferecem nessa vontade de um ser humano mais capaz de ter um pensamento crítico-construtivo, mas realmente argumentado de maneira afiançada aos valores humanos, que é o que talvez falte hoje como prática na vida social de todas as pessoas? Fabiana, esses livros me trouxeram uma oportunidade, uma experiência que foi única na vida. Eu, criado em berço de família realmente simples, morei anos e anos no bairro Tutunas, minha casa fazia divisa com o muro do cemitério, literalmente. Então, todos aqueles que cercaram da minha infância até a adolescência eram pessoas muito pobres do ponto de vista financeiro, mas extremamente ricas em experiência de vida. E eu aprendi muito com essas pessoas. Foi com elas, com o meu avô, com a minha avó, com a experiência do meu pai, dos meus amigos, que eu comecei a me definir enquanto ser humano. Tanto que eu passei por diversas fases da minha vida. Eu cheguei a ser metaleiro, ter um piercing no nariz, um piercing na orelha e pendurar uma corrente, porque eu tinha que passar pela minha fase revolucionária e definir qual é a revolução que eu queria fazer. A série Várias Variáveis é uma revolução, porque eu penso que a experiência de vida das pessoas não pode ser desprezada pelo direito. Então nós utilizamos a dinâmica de reunir as pessoas para discutirem temáticas e elas manifestarem de forma livre o seu pensamento. Então os artigos, o material produzido nos livros foi criado coletivamente, por alunos que estão iniciando o curso de Direito até alunos que estão finalizando, em grupos mistos, de forma que as experiências e o conhecimento de cada um complementassem a formação e a visão crítica do outro, permitindo assim a construção de um novo saber a respeito dos temas discutidos. E a gente discutiu muita coisa bacana. Questão da fraude na educação, que é uma verdadeira aberração, que é admitida porque a globalização quer realmente competitividade, quer rotular todo mundo com nota. Os meninos vão falar da pensão por morte dentro da Constituição Federal. Por que o homem não tinha direito? Ele merece ter direito quando a esposa vem a falecer? Por quê? Em que circunstâncias? Quais as experiências práticas que eles trazem da vida que dizem que pode ou não pode ser? Então, realmente, o meu trabalho nessas 3 primeiras etapas foi de orientar os alunos da Faculdade de Talentos Humanos, do curso de Direito. O curso de Administração participou com a gente em artigos que falam, por exemplo, da ética na advocacia, numa perspectiva de diferencial mercadológico. Professor, e quando o senhor foi a Cuba apresentar, né, o senhor foi um dos convidados a participar lá de um dos grandes eventos de educação, e o senhor se deparou com aquele país e com aquela circunstância e trouxe um comparativo de lá em relação à educação no Brasil, e aí referenciando a isso, o que o senhor constatou? Cuba era um sonho, e o convite para poder falar aos educadores de toda a América no Palácio das Convenções em Havana foi realmente fantástico, eu aprendi muito, mas digo com convicção que se eu não fosse comunicador, eu não teria conhecido a realidade daquele país. O povo tem muito medo de se manifestar,
A gente tem um Estado realmente fechado, onde a liberdade de expressão é algo proibido e o direito é dispensável. Então, o casamento direito-educação foi o que abriu as portas de Cuba para a gente poder estar falando daquele povo. Eles valorizam muito a educação, muito. A formação é plena. Contudo, o exercício de toda essa criticidade que eles adquirem na escola, na universidade, é simplesmente inexistente. O povo literalmente passa fome, tem necessidades dos artigos mais básicos. Esses sabonetes que a gente despreza aqui no supermercado, torce o nariz porque vem embalagenzinha de plástico, lá é artigo de luxo. O pessoal toma banho de sabão de bola. Mas realmente tem convicções políticas muito bem formadas, tem uma educação consistente e são pessoas maravilhosas, porém muito tristes, porque não têm liberdade. Nós também deveríamos estar tristes, é o comparativo que eu faço, porque nós também não temos liberdade. A deles suprimida por um ditador, em fase de transição e abertura de mercado. A nossa determinada pelo interesse dos países dominantes, da globalização e do mercado como um todo. Interessante isso, porque ao falar sobre essas ideias, a gente sabe hoje a possibilidade de acesso à informação que todos têm, até mesmo a oportunidade à educação que antes não era tão acessível. Por que pessoas com tanto conhecimento, no caso do Brasil, mesmo que informações rasas, mais superficiais, mas com acesso a tudo que acontece no mundo instantaneamente, e pessoas como essas, né, de um país onde elas têm uma formação política e educacional tão grande, não conseguem se organizar para buscar uma liberdade construída a partir de patamares justos? A bem da verdade é uma questão histórica. Não é genético como o caso da nossa corrupção, que a gente tenta rotular, não, está enraizado na cultura. A cultura do povo cubano é uma cultura revolucionária. E eles passaram por um processo ao longo dos anos, ao longo das décadas, de submissão total e irrestrita a uma ideologia plantada, de que aquela é a única forma deles se verem livres do imperialismo, do neoliberalismo propriamente dito, e só assim conseguirem preservar a sua cultura, a sua identidade, a sua forma de ser, que aliás é realmente maravilhosa, mas o discurso é equivocado, porque eles são infelizes sendo quem são. Professor, no desfechar do nosso encontro aqui, que poderia se estender por horas, tamanha quantidade de assuntos para falarmos, eu gostaria que o senhor me dissesse sobre o seu pensamento a respeito do medo. Porque pelo tudo que conversamos, me parece que essa palavra ficou sem aí uma condição de contraposição, porque talvez seja a coragem que nos leve a construir algo que se torne definitivo. Qual que é a sua opinião? Hoje o maior medo que nós todos temos é ser diferente. E é o consumo que determina isso. Então, eu quero ter um carro que é sempre melhor que o do meu vizinho. Eu quero ter uma casa que é mais bonita. Eu quero ter uma vida que é mais feliz. E é tudo condicionado pelo dinheiro. Esse medo não é saudável. O medo que nós temos de enfrentar o desconhecido, esse sim, é realmente um marco inicial para as manifestações de coragem. E ele é pressuposto necessário para a preservação da vida. Nós precisamos ter medo para conseguir viver. E uma educação que nos torne aptos à superação desses obstáculos é aquilo que realmente falta para que nós possamos ser felizes. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por mostrar um pouco do seu DNA. Eu é que agradeço pela oportunidade, meu muito obrigado, eu sou apaixonado por você, você sabe, meu muito obrigado ao pessoal e à equipe da Band também. Muito obrigada, professor. A você em casa, nosso abraço, meu agradecimento profundo pela sua presença que é tão importante sempre. Esteja conosco e até o próximo DNA.